Então, boa noite, já são 8h35. Eu vou começar a aula de hoje, mas com tópicos sobre os temas mais comuns da história, tanto geral quanto do Brasil, que são abordados na prova do Enem. Já que vai ser no próximo ano, a gente vai ter muito tempo ainda de diversas aulas, de revisar de novo, inclusive tendo aula presencial. Eu vou começar a apresentar aqui a tela. A partir de agora eu não vou ver quem está querendo entrar. Qualquer coisa avise nos comentários. Ou então pode interromper a aula também e falar, fulano está querendo entrar, fulano quer entrar. Está aparecendo a tela? Pronto, então vamos lá. Aqui, ó. Sobre os assuntos que mais caem na história no Enem nos últimos anos. Disparado aqui, o assunto que mais cai, segundo reinado. Segundo reinado, a gente vê muita questão de segundo reinado desde o começo do Enem. Por que segundo reinado é uma coisa que cai tanto na história do Brasil? Porque o segundo reinado ele foi um dos períodos mais longos de governo contínuo na história do Brasil. Vai desde a coroação de Dom Pedro II até em 1836 até 1889, com a proclamação da República. Então, foi a Constituição de 1824 foi a Constituição que mais durou na história do Brasil até hoje, e a questão da sociedade, a organização social, de leis, cultura, refletiu aí e reflete na história e nos hábitos do Brasil até hoje. Segundo tema, patrimônio cultural. Patrimônio cultural, a gente vê muito, até fez uma questão na aula passada, sobre a questão dos santos, né, de São Benedito, imagem de santo, aquelas coisas folclóricas, Bumba Meu Boi. Primeira República, também um tema que cai muito, Era Vargas, ciclo do açúcar. Esse ciclo do açúcar se insere naquela nossa aula de economia da colônia. Regime militar, aqui já na história geral, Guerra Fria e Baixa Idade Média, colonização da América. Primeiro reinado, a gente vê aqui que o primeiro reinado é um dos que menos cai na história do Brasil. Se a gente for ver aqui, ó, o que mais cai de história do Brasil, em primeiro lugar, segundo reinado, patrimônio cultural, Primeira República, Era Vargas, ciclo do açúcar, que é a parte da economia da colônia. Sexto lugar, regime militar. Sétimo lugar é o primeiro reinado, com 13 questões em todas as edições do Enem de 2009 até hoje. As repúblicas populistas. Então, o primeiro reinado, ele vai até 1836, quando Dom Pedro I volta para Portugal por uma questão sucessória que eu vou explicar ao longo da aula. Depois entra o período regencial, tem pouca coisa de período regencial, tanto que nem está nessa lista. A única coisa de período regencial, assim, fazendo referência explícita ao período regencial que eu já vi, foi uma questão falando sobre a questão do coronelismo na República Velha e ao que ele remontava, esse título de coronel. Esse título de coronel, a resposta da questão, era ao título de coronel da Guarda Nacional, a Guarda Nacional que foi instituída por ato adicional durante o período regencial, no período que Dom Pedro I abdica do trono e deixa aqui o príncipe regente Dom Pedro II, que foi criada durante o ato adicional, e também a falta de participação da população nessa época de regência. Também, a falta de participação da população, aí desde o começo da história do Brasil, a independência do Brasil também não foi algo com participação popular.
Então, é isso. Agora a gente vai para a parte de primeiro reinado propriamente dito. Pronto. Então, lá para a aula 8, primeiro reinado do Brasil, que vai de 1822 até 1831, perdão, eu tinha falado 1836 há pouco tempo, é 1831, quando Dom Pedro I, ele abdica e deixa aqui o príncipe regente Pedro de Alcântara, né, que vai se tornar Dom Pedro II. Então, o primeiro reinado, a gente viu, lembrando a aula de processo de independência do Brasil, a gente viu que o processo de independência ele foi um processo que ele se agravou, ele se acentuou a partir do momento da vinda da família real, onde proporcionou a construção de um aparato burocrático no Brasil. A construção desse aparato burocrático, junto com o estabelecimento de elites locais, que também queriam tomar a frente desse movimento para não ser um movimento de independência de caráter popular e correr risco, por exemplo, de eliminar o seu status de grande propriedade, trabalho escravo, reduziu. Não, a gente vai conduzir uma independência nos nossos moldes. E Dom João VI, antes de partir para Portugal, na Revolução Liberal do Porto, já prevendo aí esse caminho sem volta, que era a independência do Brasil, que ele estava vendo ali já uma coisa iminente, que seria a independência, deixou, já saiu conformado e entregando nas mãos dos filhos do filho dele, Pedro, dizendo pelo menos ele ia respeitá-lo. Então, tem aquela sequência de eventos, começando aí em abril, com aquela questão do Cumpra-se, até o movimento de ruptura propriamente dito. A partir desse movimento de ruptura definitiva com Portugal, o Brasil vai se estabelecer como país, como uma identidade, como um império propriamente dito. E uma das diferenças do Brasil, assim, que a gente tem que notar, que cai em algumas questões de história, é o seguinte: os outros países da América Latina, da América Espanhola, houve uma fragmentação muito grande nos seus processos de independência. A gente viu que lá da América Central, lá do México, até aqui a América do Sul, eram todas colônias da Espanha. Mas só que o movimento de independência de cada um deles foi uma coisa separada e não garantiu uma unidade territorial. Ou seja, a América Espanhola foi fragmentada. Já a América Portuguesa, a colônia chamada Brasil, no momento de independência, ela manteve sua unidade. Isso também, em grande parte, essa questão desse caráter elitista da nossa independência do Brasil. Foi uma coisa mesmo aos poucos, devagar, não foi uma ruptura totalmente radical com a colônia. A partir desse momento, dessa ruptura com Portugal, aqui ele fala que o Império teve que combater as províncias contrárias à independência. Ainda existiam províncias, ora, existia o Partido Português, existiam os liberais, liberais exaltados, liberais moderados, e esse partido, e em determinadas províncias, o Partido Português tinha uma influência muito grande. Então, ora, nessas províncias onde o Partido Português tinha influência grande, eles não aceitaram assim tão prontamente de boas a ruptura do Brasil com Portugal. Sumiu minha tela? Com Não, tá Portugal tudo normal. aparecendo?
Ah, certo? Então, mas assim, essa questão da ruptura dessa questão das províncias não aceitando a independência não foi assim algo que levasse a uma ruptura, que oferecesse um risco muito grande à unidade territorial do Brasil. Nada que a diplomacia, que a oferta de cargos não resolvesse. De modo que, já em 1823, Dom Pedro I já convoca uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte de 1823, como eu tinha falado na última aula, ela faz um projeto constitucional de 1823. Projeto porque ela não chega a ser aprovada. Então, e o que é que levou ela a não ser aprovada? Ela não, como Pedro viu, ele não achou que ela não estava digna dele e do Brasil, né? Então, esse projeto de 1823, a Constituição da Mandioca, chamado por causa da questão do voto censitário, que é a pessoa para poder. Existiam três tipos de cidadãos, né? Os que não votavam, os votantes e os votantes elegíveis, certo? Então, o voto censitário dividia essas três pessoas. Quem não tinha dinheiro suficiente para votar, quem tinha dinheiro suficiente para votar e quem tinha dinheiro suficiente para votar e ser votado. Ou seja, existiam essas três categorias de cidadão. Então, uma das formas de medir essa renda para poder enquadrar uma pessoa se ela estava apta a votar ou a votar e se candidatar era a produção rural, era medidas de produção rural, ou de cabeça de gado, ou de aqueles plantados de mandioca. Por isso que recebeu esse apelido de Constituição da Mandioca. Mas o certo, o termo mais preciso é Projeto Constitucional de 1823, porque não chegou a ser aprovado. Tá? Fortaleceu o poder legislativo e estabeleceu o voto censitário. Votavam apenas indivíduos com rendimento superior a 150 alqueires de mandioca por ano. Tá? Apesar disso, Dom Pedro I não achou essa Constituição digna dele e do Brasil. Então, aí influenciado por ideais franceses de um cientista chamado Benjamin Constant, essa questão do poder moderador não é uma novidade do Brasil, tá? Só frisando aqui que a gente acha que só tinha no Brasil, não. Teve em outros países, eu não lembro os países que adotaram essa questão do poder moderador, mas foi uma ideia surgida na França no século XIX por Benjamin Constant, que defendia o poder moderador, esse poder que estava acima de todos e que ele estava lá para equilibrar. Então, a Constituição de 1824, ela implementa, além dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, o poder moderador, que está acima de todos eles e que é exercido exclusivamente pela pessoa do imperador, do monarca. Na ausência do monarca, não existe poder moderador, que é o que acontece durante o período regencial. Não tem poder moderador. Não tinha imperador, tinha um príncipe regente, então não tem poder moderador. Tá? Então, essa Constituição de 1824, ela agora estava digna de Dom Pedro I e do Brasil, né? na visão dele. Então, o que era essa Constituição digna dele e do Brasil? Centralização do poder. Centralização do poder, de que forma? Uma das formas era o estabelecimento do poder moderador. E o que é que esse poder moderador poderia fazer? O que é que ele fazia de fato? Era o de aprovar, de sancionar as leis, o de nomear e demitir o primeiro-ministro e o de dissolver a Assembleia Constituinte e a Câmara e o Senado. Outra coisa também, monarquia hereditária da dinastia dos Bragança, religião católica ligada ao Estado, Estado confessional. Religião católica, vale lembrar, era a religião oficial do Estado. As outras religiões eram permitidas, mas com o culto privado. Não poderia ter um templo, a pessoa só poderia cultuar em casa, ali escondido. Mas, se fosse pego, não seria preso nem punido. Voto censitário, trazendo essa ideia lá da Constituição do projeto constitucional de 1823, e os quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Outra coisa, só uma curiosidade: um mandato
das atribuições, por exemplo, nas monarquias modernas, contemporâneas, por exemplo, na da Inglaterra, a Rainha Elizabeth ela tem as mesmas prerrogativas de demitir o primeiro-ministro, de aceitar a eleição do primeiro-ministro e de dissolver o parlamento. Mas o que acontece? Ela respeita o movimento político. Então, ela só dissolve o parlamento quando é chegada a época de ocorrer a eleição. Quando o primeiro-ministro, chega e pede a ela que ela dissolva o parlamento para poder ter novas eleições, tá? Então, pela lei, ela pode dissolver o parlamento, mas só que não acontece na prática. Ela respeita o curso normal das eleições. Então, quando chega a época eleitoral, o primeiro-ministro vai, solicita, ela dissolve o parlamento. Ou então, quando é aprovada a lei pelo parlamento, ela sanciona. Ou então, quando tem algum tipo de veto, o primeiro-ministro também se reporta a ela e ela veta, tá? Aquilo, só ela pode fazer aquilo, tá? Mas ela não faz da cabeça dela. Mas aqui ele podia fazer, tá? E fazia. Demitia o primeiro-ministro, dissolvia também o parlamento, tanto é que vai ter um episódio aqui que vai ter um atrito provocado pela dissolução do parlamento. Então, só para vocês não confundirem, hoje em dia, nas monarquias contemporâneas, eles podem fazer isso. Tem prerrogativa legal, mas só que respeitando o rito democrático. Então, aqui ele fala que o poder moderador servia como uma espécie de árbitro dos três poderes. O rei podia, através das suas atribuições, dissolver a Câmara, convocar novas eleições, escolher os senadores. Ah, outra coisa, senador também era escolhido pelo imperador e era um cargo vitalício através de uma lista de eleitos, ou seja, ia uma lista dos mais votados nas províncias e o imperador quem escolhia. Era como se fosse uma eleição de reitor hoje em dia. Vai aquela lista tríplice e o presidente que escolhe quem é que vai ser o reitor da universidade. Só uma comparação aqui mais didática. Cargo vitalício do Senado. Seguindo aqui adiante, outra coisa aqui também sobre o império é o chamado unitarismo. O unitarismo era que todas as províncias estavam subordinadas ao poder central. O Brasil era um só, não tinha essa história. Tinha a província do Ceará, a província do Maranhão, mas eram todas ligadas, independentemente do governo central, localizado no Rio de Janeiro e incorporado na pessoa do imperador e do executivo. O executivo, quem era o poder executivo? Era o primeiro-ministro e o Conselho de Estado. O Conselho de Estado que servia também para aconselhar o imperador. E o moderador, exclusivamente do imperador. Tá? Então, esse sistema unitarista, como eu falei, ele vai despertar críticas por algumas partes de intelectuais e também de algumas elites em alguns estados, principalmente da região Nordeste. Por quê? Havia um certo ressentimento da região Nordeste desde a vinda da família real no Brasil. Por que esse ressentimento? Porque a partir do momento que a família real chegou no Brasil, a capital, que era Salvador, do Nordeste, é transferida para o Rio de Janeiro. Então, a partir daí já começa esse ressentimento. A indústria açucareira no Nordeste, ela já começa uma parte a declinar aqui, vai se acentuar mais ainda no final do século XIX, que é quando essas elites nordestas vão passar a apoiar os republicanos para dar o golpe na monarquia. Então, voltando aqui para o assunto, esse unitarismo do Império, ele não agradava esses estados, principalmente do Nordeste, que estavam ali começando a ser desprezados há alguns anos, desde que o Nordeste deixou de abrir a capital da colônia. Então, surgiram alguns movimentos. Um dos principais movimentos foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela criticava o autoritarismo de Dom Pedro I, devido a quê? A excessiva centralização do poder nas mãos dele, principalmente por causa da questão do poder moderador. E eles queriam também
uma separação em moldes republicanos, no estilo dos Estados Unidos. Eles queriam uma república federalista, igual aos Estados Unidos. Cada estado com autonomia para decidir suas próprias leis, tinha, perdão, um poder central, mas mais para coordenar e não para mandar ali em todos eles. Então, formar um novo estado reunindo as províncias do Nordeste, ou seja, formar um país, o país Nordeste. Foi Pernambuco, professor? Foi. Se juntaram a Pernambuco. Começou com Pernambuco. Depois se junta Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas, liderados pelo Frei Caneca. A revolta iniciou quando Dom Pedro nomeou um novo presidente para Pernambuco, destituindo Paz de Andrade. Ou seja, ele destituiu Paz de Andrade, que era o antigo presidente da província do estado de Pernambuco. Então, isso já revela um certo autoritarismo. Ele demitiu, não respeitando o rito democrático, sem ser numa época de eleição, tá? Então, já gerou esse movimento. Isso daqui foi, na verdade, essa demissão do Paz de Andrade foi o estopim para a eclosão da Confederação do Equador. Então, eles queriam formar um novo estado local, reunindo um tanto de revolta em Pernambuco, né? Tem Pernambuco e a Bahia, a gente vai ver que é um dos estados que tem mais revoltas, tanto no primeiro reinado, tanto rebelião colonial, quanto no primeiro reinado, no período regencial, em Pernambuco e na Bahia. Aí, por que, assim, eu não sei exatamente, nunca li nada sobre, mas pode ser pela questão da influência política. Pernambuco e a Bahia eram das regiões maiores produtores de açúcar. Então, consequentemente, já tem ali uma estrutura, uma elite formada muito antiga, desde os mais antigos tempos da colônia. Então, eles queriam montar uma república federalista no modelo republicano dos Estados Unidos, cada estado com autonomia. Os revoltosos foram presos e um deles foi fuzilado, né? Frei Caneca, que era o líder da revolução. E acabou violentamente sufocada a Confederação do Equador. Outro conflito que existiu foi a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. Ali, olha aqui, pouco tempo depois da independência, já o Brasil lutando contra ameaças externas. Então, o Brasil, a gente viu o seguinte, que, como eu falei lá no começo da aula, a independência da América Espanhola foi uma coisa muito fragmentada. Ela não teve uma unidade. Se libertaram da Espanha, mas virou a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, a Venezuela, o Chile. Tudo isso era do Império Espanhol, mas que se transformou em vários países. O de Portugal, não. Então, o Brasil, ele acaba já, desde o começo da sua independência, já exercer um certo imperialismo na América do Sul. E é aí que Dom Pedro anexa um território chamado Território da Cisplatina, o Rio da Prata, onde hoje é o Uruguai, no território do atual Uruguai, anexando o território brasileiro à região que passou a se chamar Província Cisplatina. Então, era colônia do Sacramento, na época do Império Espanhol. Dom Pedro anexa essa colônia e passa a se chamar como Província Cisplatina, como se fosse um estado brasileiro. Vira uma província que nem o Ceará, o Maranhão, o Rio Grande do Norte. Então, essa província cisplatina é anexada ao Brasil. Só que o que acontece? Era a maioria de origem espanhola, já estavam no regime republicano, então eles não vão aceitar prontamente essa questão dessa anexação pelo Império do Brasil. Então eles vão lutar contra isso. Tanto que em 1825, com a ajuda da Argentina, eles iniciam uma nova luta pela independência do Brasil. A separação da Cisplatina, uma província que era um país, foi anexado pelo Brasil como uma província, e depois essa província vai se rebelar, porque ela não tem nada a ver com Portugal, não teve origem de colonização portuguesa, colonização espanhola, então eles simplesmente não querem, não faz sentido para eles. De modo que
foi recriado em 1828, termina esse conflito e a Cisplatina ela deixa de ser uma província do Brasil e é recriada a República Oriental do Uruguai, tá? Então, essa série de eventos, tanto pela questão do autoritarismo, da centralização de Dom Pedro, a gente vê que dessa demissão do Paes de Andrade lá em Pernambuco, da anexação de territórios vizinhos, elas geram um descontentamento com a autoridade de Dom Pedro. Então, ela é minada pelo autoritarismo dele e por essas guerras também externas e internas que ameaçavam a unidade territorial. Mas não chegava a uma ameaça muito grande de ruptura, como a Confederação do Equador, porque a Cisplatina não era Brasil. Então, quais foram os fatores que contribuíram para minar essa popularidade de Dom Pedro I? Estilo autoritário de Dom Pedro I, né? Tanto o estilo pessoal dele, a personalidade dele, que muitos dizem na história que era uma personalidade autoritária, extravagante, que gostava muito de farra, quanto também da própria política, da própria formação política, o poder moderador. Ele era o poder moderador. Então, essas demissões de primeiro-ministro, demissão de presidente da província, como aconteceu lá no estado, na província de Pernambuco, com a demissão do Paes de Andrade, acabava repercutindo negativamente para ele. Então, o fracasso da política militar externa e os altos gastos da Guerra da Cisplatina. Ora, ele gastou guerreando para anexar e, com pouco tempo depois, ainda perdeu. Então, gastou muito dinheiro do Estado para nada. E a crise econômica decorrente da falta de um grande produto de exportação. Certo? A gente vê aqui que desde a chegada, a cana-de-açúcar, ela já começava a definhar, já desde o final do século XVII, quando o açúcar começou a ser plantado pelos holandeses nas Antilhas, já diminuindo aí o monopólio da região Nordeste no comércio de açúcar mundial. Então, já desde o século XVII, já começa aí o declínio da produção de açúcar. Tá? Esse declínio ele vai se acentuando ao longo dos anos, e além disso também, essa região que era tão influente politicamente e economicamente nacional, ao chegar a família real no Brasil e transferir a capital para o Rio de Janeiro, o Nordeste perde uma parte da sua influência política também, gerando um descontentamento dos grupos políticos dessa região. Tá? Então, ao longo desses anos, a cana-de-açúcar vai perdendo força, a mineração também já estava mais com essa força toda, e o Brasil não tinha aí um grande produto de exportação, assim, o Brasil é especialista naquilo. Não. A gente vê que o café ele só vai chegar lá para a metade do segundo reinado. O café só apareceria como grande produto mais tarde. Apesar de o café já ter entrado em 1797 no Pará, mas ele só vai se desenvolver como cultura de exportação mesmo na metade do século XIX. E também outra coisa aqui, ingerência de Dom Pedro nos assuntos portugueses. Ou seja, Dom Pedro se metendo lá em Portugal. Ou seja, ele queria dar conta de Portugal, lá o reino do pai dele, e do Brasil. Não largava nenhum nem o outro. Então, isso gerava um descontentamento e uma desconfiança também com relação a Dom Pedro. Ora, o que é que Dom Pedro I quer se metendo lá em assunto de Portugal, se ele é o imperador do Brasil, se ele rompeu com o pai dele, se ele rompeu com o país dele? Então, isso também não era bem visto. E despertava desconfiança e despertava também um certo revanche político dos partidos nacionalistas. O partido português gostava, mas o partido dos liberais, não. Acontece também, a história vai caminhando aí, que em 1823, Dom João VI morre em 1826. A gente viu que Dom João VI tinha saído lá em 1821, voltando para Portugal na Revolução Liberal do Porto. Né? O filho mais velho dele era Dom Pedro. Né? Então, Dom Pedro, se o Brasil não tivesse se separado de Portugal, seria, em 1826, o imperador disso tudo. Como ele rompeu com Portugal, ele se tornou imperador do Brasil, mas só que como ele era o filho mais velho de Dom João VI, ele continuou como herdeiro, o primeiro herdeiro aparente do reino de Portugal.
Então, quando Dom João VI morre em 1826, ó, 5 anos depois, que ele volta para Portugal, 5 anos depois da Revolução Liberal do Porto, há pouco tempo aconteceu muita coisa, tornou-se o herdeiro legítimo do trono português. Mas os políticos liberais do Brasil, eles não aceitavam que Dom Pedro se metesse em coisas de Portugal e assuntos do Brasil, porque ele não era mais, a partir do momento que ele rompe com Portugal, ele é imperador do Brasil. Ele não tinha mais o que estar se metendo. Mas só que ele não queria ver a sucessão de Portugal ameaçada, porque poderia gerar uma crise sucessória. Querendo ou não, mesmo ele não sendo, mesmo que teoricamente ele não tivesse se metendo lá em Portugal, ainda é a família dele, da dinastia dos Bragança. Então, poderia gerar uma crise sucessória, como gerou já lá no passado, naquela questão de Dom Sebastião, quando ele morre naquela batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, e que gera depois até a União Ibérica. Então, para não gerar isso de novo, Dom Pedro ele fica numa situação mesmo muito constrangedora. Ele quer voltar para Portugal, quer se meter nos assuntos de Portugal. Os liberais no Brasil não querem que Dom Pedro se meta em Portugal. Por quê? Talvez, ó, pouco tempo, 4 anos só que o Brasil estava independente de Portugal, ainda era uma coisa muito imatura. Então, também por desconfiança. Então, o que é que Dom Pedro faz? Acontece que ele renuncia ao trono português em favor da filha dele, Marina da Glória. Só que Marina da Glória, a segunda filha mais velha dele, ela também era menor de idade. Então, o que é que acontece? Marina da Glória, olha aqui, o absurdo dos casamentos do passado, né? Ele renuncia em favor de Marina da Glória e, como ela era menor de idade, ele arranja um casamento dela com o tio dela, Dom Miguel. Dom Miguel era irmão de Dom Pedro I. Era irmão, era o segundo ou era o terceiro na linha de sucessão. Então, ele vai casa a filha dele com o tio, casa a filha com o irmão, o segundo na linha de sucessão, para tentar evitar uma crise sucessória no trono português. Acontece que Dom Miguel, como regente, a Marina da Glória aí com 5 anos, né, casada com o tio dela já, ele tenta dar um golpe, ele dá um golpe de Estado e proclama-se rei de Portugal. Essa atitude ela revoltou Dom Pedro I e Dom Pedro I elaborou planos para reconquistar o território herdado pela sua filha, reconquistar Portugal, ou seja, destituir Dom Miguel como se autoproclamado rei de Portugal, para Marina da Glória assumir o trono. Então, os políticos brasileiros, eles temiam uma possível união entre Brasil e Portugal, voltar a ser um reino tudo de novo. Então, voltar a ser um reino tudo de novo e o Brasil voltar a ser uma colônia. Então, isso também começa a minar a popularidade de Dom Pedro. Dom Pedro I. Ele começa a ir para resgatar a popularidade dele, ele começa a percorrer o Brasil, viajar em várias cidades, fazer caravanas, mas já está tão acentuado o processo de minagem da popularidade dele, que ele chegava nas cidades na caravana, o pessoal fechava a porta das casas, deixava a cidade vazia, começava a tocar o sino das igrejas, como quem faz aquele cortejo do caixão até o cemitério. É realmente um protesto. Acontece também uma forte oposição pelos liberais. Esse jornalista, Líbero Badaró, que era um ferrenho opositor, ele acaba sendo assassinado. Ninguém sabe quem assassinou o Líbero Badaró, mas no contexto desse, acaba pegando mal para a imagem dele e acaba associando com o Dom Pedro I, como se ele tivesse sido o mandante. Um fato muito parecido vai ocorrer depois, na era Vargas, com aquela tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. Então, acontecem esses protestos contra o imperador. Em março de 1831 tem essa chamada Noite das Garrafadas. E Dom Pedro já está prestes a voltar para Portugal.
Então, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que nessa época tinha 5 anos. Então, é a partir daqui, da volta de Dom Pedro I para Portugal, para resolver essa questão da sucessão, que começa o período regencial, de 1831 até a entronação, até o golpe da maioridade de Dom Pedro II com 14 anos. Então, só recapitulando aqui, esse é um emaranhado muito grande, essa questão que levou Dom Pedro I a voltar para Portugal. Vamos só bem rapidinho aqui voltar para a independência. Dom João VI voltou para Portugal na Revolução Liberal do Porto, Dom Pedro ficou aqui. Dom Pedro I proclamou a independência, tá? Dom Pedro I era o herdeiro do trono de Portugal. Então, quando Dom João VI morresse, o herdeiro seria Dom Pedro I. Ok, Dom Pedro I já era imperador do Brasil, país este que ele tinha proclamado a independência. Dom João VI morre em 1826 e quem era o herdeiro? Dom Pedro I. Só que ele tinha abdicado. Então, se ele tinha abdicado, o próximo herdeiro era a filha dele, Marina da Glória. Então, porém, Marina da Glória tinha 5 anos. Então, ela tinha 5 anos, ela não tinha maioridade ainda suficiente para poder ser coroada. Então, acontece esse casamento com o tio dela, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. Dom Miguel fica como regente, Dom Miguel tenta dar um golpe, se proclama rei de Portugal, e Dom Pedro I volta para poder reaver o trono, deixando aqui o segundo filho dele, mais velho, segundo mais velho, o Pedro de Alcântara, que com 14 anos vai ter aquela questão do golpe da maioridade e ele vai ascender ao trono. Então, é aqui que começa o período regencial. Foi o período aí que regência una, regência trina provisória e a regência trina propriamente dita. Já de período regencial, que é o tema da nossa próxima aula. Período regencial, como eu havia falado, uma das coisas que eu já vi que caiu do período regencial é a origem dos coronéis da República Velha. Coronel era um título dado aos coronéis da Guarda Nacional, que era a guarda criada durante a regência, durante o período regencial. A Guarda Nacional ela é criada pelo ato adicional de 1831 ainda. Em 1831, durante a regência trina, é criada a Guarda Nacional, certo? Essa Guarda Nacional era como se não tinha um exército fortalecido ainda, uma das funções dela era de defesa e de segurança. E quem eram esses membros da Guarda Nacional? Fazendeiros ricos, para defender os territórios, as províncias de casos de invasão de índio, ainda então de rebeliões e de invasões estrangeiras, tá? Aí recebeu o título de coronel como uma patente militar. Então, essa origem desses coronéis que se estendem até a República Velha é consequência do período regencial do ato adicional de 1831. Uma das primeiras coisas tomadas durante o período regencial, das primeiras medidas tomadas. Então, terminando o primeiro reinado ele parece breve, mas não foi tão breve, durou aí 9 anos, 9 anos de primeiro reinado. Mas, comparado ao segundo reinado, que vai durar aí 49 anos, ele foi curto. Por isso que o segundo reinado é o que cai mais em questão de Enem. Mas é importante saber, principalmente esse contexto da volta de Dom Pedro I para Portugal. Então, vamos às questões. Questão 1 do Enem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Antes de começar a responder as questões? Vocês podem falar também, ligar o microfone e falar. Não. Então, pronto. Questão 1. Enem 2011.
Artigo 92, a gente vê aqui, Constituição Política do Império do Brasil, 1824, tá? Então, quando a gente vai começar a ler uma questão no Enem, uma coisa que eu gostava de fazer era ver o que a questão pede e ver de onde é que ela foi tirada. De onde ela foi tirada já te dá muita informação para responder o texto. Então, artigo 92, eu já sei que é da Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e os oficiais militares que forem maior de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, os religiosos e quaisquer um que vivam em comunidade claustral, ou seja, aqueles que vivem clausurados, os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bem de raiz, indústria, comércio ou empregos. Ou seja, aqui o voto censitário, o voto masculino e o voto também para maiores de 25 anos, que não fossem casados. Outra coisa também, militares de baixa patente e clérigos enclausurados, ou seja, pessoas mais pobres, né? Militar de baixa patente e clérigo enclausurado, né? Os franciscanos, por exemplo, algumas ordens que vivem na clausura. Então, ele quer saber. Aqui ele fala, são excluídos de votar. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, olha aqui ele bota cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir. Essa Constituição regulamentou o direito do voto com o objetivo de garantir o quê? Eles queriam garantir o quê? Com todas essas restrições aqui aos votos. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira? Não. Eu acredito que isso aqui seja uma extrapolação. B. Ampliar o direito do voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Pelo contrário, aqui era garantir a ampliação do direito do voto. Pelo contrário, era restringir o direito do voto. E até para os nascidos livres também. Escravo nem se fala, não votava mesmo. E os nascidos livres, mais pobres, militares de baixa patente, clérigos, membros do clero enclausurados, não tinham direito de voto. Então, garantir a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. A gente está falando aqui da Constituição de 1824. 1824 ainda não existia um novo produto de exportação do Brasil. A cana-de-açúcar, o açúcar estava em declínio e o café só vai surgir na metade do século XIX. Lá para 1840 e alguma coisa, o café vai começar a se destacar como um dos principais produtos agrícolas de exportação do Brasil e o Brasil vai alcançar o topo mundial de exploração do café. Então, não é concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. Por quê? Porque eu estou falando de Constituição de 1824 e café ainda não era um produto de destaque na exportação brasileira. D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários verdadeiro e comerciantes, ou seja, renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, grande proprietário, ou então comerciante muito rico. Diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Não. A gente vê que, na verdade, a Igreja Católica ela é absorvida pelo Estado, ela é a religião oficial do Estado. Então, gabarito letra D. Então, vamos lá. Enem 2011. Aqui é um gráfico, né? Atlas da situação mundial. Religiões no Brasil. Aqui, católica apostólica romana, 73%. A gente vê aqui
Assembleia de Deus e Evangélicos Pentecostais, 10,7%, Batista e Evangélica, 7,4%, ou seja, a maioria cristianismo e, dentro dessa maioria cristã, 73,8% catolicismo, certo? Uma explicação de caráter histórico, ele quer uma explicação histórica para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil, foi a existência no passado colonial e monárquico da. Ele quer saber qual é a origem histórica desse número tão expressivo de católicos romanos no Brasil. Então, a capacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras culturas, ou seja, o Brasil tem tanto cristão assim porque os cristãos eles não se misturavam com outras culturas. Talvez, mas não explica no contexto de Brasil. E a gente já viu também a questão de que na Constituição de 1824, aliás, a colonização ela já é um dos objetivos da colonização, era aquele ideal de salvação das almas nas terras aí da África e além do oceano. E vai se acentuar mais ainda a partir da Constituição de 1824, em que a Igreja Católica ela faz parte do Estado, é a religião oficial do Estado, de modo que os seus sacerdotes eles acabam sendo funcionários do Estado também. Incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública, falso. Repito, não tinha liberdade religiosa na esfera pública. A religião oficial pública era a religião católica. O culto em outras religiões era permitido somente o culto privado. Permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs permitia, mas o culto privado. Mas isso daqui não explica ter um número tão grande de católicos. Era para ser o contrário, né? Relação de integração entre igreja e Estado. Essa daqui, aqui está verdadeira. Relação de integração entre igreja e Estado. Tanto lá no período colonial, quanto após a Constituição de 1824, com a instituição da Igreja Católica como religião oficial do Estado. Influência das religiões de origem africana? Falso. A gente vê aqui religiões de origem africana. Espírita, Umbanda, Candomblé, aqui 0,7%. Então, o gabarito dá 2D. 3. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador, armando fogueiras e luminárias na cidade. Ou seja, Dom Pedro estava voltando lá de Minas Gerais, onde ele foi recebido. Chegava em Vila Rica, todo mundo com as portas fechadas, não tinha ninguém na rua, tocando sino como se estivesse levando um falecido para o cemitério. Então, Dom Pedro voltaria triste. Então, seus apoiadores do Rio de Janeiro fizeram fogueiras, animaram as ruas para poder Dom Pedro animar o astral de Dom Pedro I. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados das janelas. Ou seja, aqui está resumindo tudo. A personalidade, a figura de Dom Pedro I, com a popularidade dele em baixa, ele voltou triste. Os apoiadores dele, principalmente portugueses, quiseram animar, fazendo fogueira, animando as ruas. Os brasileiros aqui foram lá destruir as fogueiras dos portugueses para alegar Dom Pedro, para ele ver mesmo que realmente não estava legal a coisa. Então, foi a chamada Noite das Garrafadas. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo, que não está falando nada de racismo. Não está falando questão de etnia, nem de africano. Não se fala em raça, é uma questão política. Apoio ao xenofobismo. Talvez se encaixasse essa questão de apoio ao xenofobismo nesse trecho aqui, certo?
brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas, tá? Essa questão, ela é uma pegadinha, essa alternativa, apoio ao xenofobismo. Você vê aqui, brasileiros apagam as fogueiras portuguesas. Mas vejam bem o que é que a questão pede. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro não revela só xenofobismo, revela descontentamento político, descontentamento com o autoritarismo de Dom Pedro I. Então, ó, na viagem de Minas Gerais, recebido com grande festa, e quando ele chegou no Rio de Janeiro, o pessoal também queria acabar com a festa. Então, apoio ao xenofobismo tá errado, é um distrator aqui essa questão. É para distrair você e errar, tá? Então, muita atenção. É descrito em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Críticas ao federalismo? Não tem nenhuma crítica ao federalismo. Se fosse crítica, que seria uma crítica ao unitarismo, que era a organização dos estados com relação à União Central durante o Império. Tá? Repúdio ao republicanismo não tem nada a ver. Se fosse repúdio ao republicanismo, ele estava homenageando o imperador. Questionamentos ao autoritarismo. Essa é a questão verdadeira. Constituição de 1824. Constituição de 1824. O poder moderador é a chave. Eu não estou achando minha tela projetada aqui. Está aparecendo? Tá sim, professor. Está aparecendo a questão, tudo direitinho? Tudo ok. Então, Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. Só o imperador exerce poder moderador. Para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes, ou seja, ele era um filtro, ele era um equilibrador, ele era um juiz, um mediador entre os outros poderes. E a harmonia dos demais políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados no caso em que exigir a salvação do Estado, ou seja, o bem comum, a salvação do país, justificava o imperador usar esse poder moderado para dissolver a Câmara, demitir ministro. Tá? Então, Frei Caneca diz o seguinte, Frei Caneca, o líder da Confederação do Equador, um dos líderes. Tá? O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Garrote amarrando. Eu achava que era quando eu vi aqui, garrote de vaca nova, né? Mas não, é garrotear, de amarrar. Então, era uma das coisas que amarrava a liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos, o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Ou seja, o imperador pode dissolver a Câmara e a Câmara, ela os constituintes, os deputados, eles são eleitos, certo? E o Senado, mesmo ele podendo dissolver, ele não quer dissolver o Senado, porque o Senado, os senadores, eles eram escolhidos para o mandato vitalício por meio de uma eleição indireta. E aquela lista com os mais votados, mas quem escolhia no final era o imperador. Então, no Senado, mesmo que ele pudesse dissolver, que ele tivesse esse poder, ele não tinha esse interesse, ele ia sempre deixar o Senado, porque só tinha lá gente com cargo vitalício que era do lado dele, escolhido por ele. Então, para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador era, para Frei Caneca, ele quer saber para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada de 1824 era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Eles eram escolhidos, tá? Mas o Frei Caneca, ele está criticando. Então, o Senado é o dos apaniguados, dos apadrinhados do imperador. Então, não é adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional.
colocar a gente apadrinhado. Então, a A está falsa. Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantir a representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo. Ele fala aqui, ó, garrote mais forte da liberdade dos povos. Ou seja, está amarrando a liberdade dos povos. Então, não era responsável pela liberdade dos povos. E tampouco porque ele também, o Senado, era formado por pessoas indicadas pelo imperador. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Então, aqui, o gabarito, letra C, era arbitrário. Ele chama nova invenção maquiavélica, chave mestra da opressão da nação brasileira. Então, o poder moderador era arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Né? Representativo, mas com várias ressalvas, né? Porque quem é que votava e quem era que podia ainda se candidatar. Mas, comparado ao Senado, a Câmara era um pouco mais representativa. Perdão. Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois é incapaz de controlar os deputados representantes da nação. Ele controlava, porque ele podia dissolver a Câmara. Capaz de responder às exigências políticas das nações, pois supria as deficiências da representação política. Pelo contrário, ele aumentava as deficiências da representação política. A partir do momento que o poder moderador pode dissolver a Câmara. O El. Viva a independência. Que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês. Miguel Paiva e Leila Moritz, da colônia ao império. Essa tirinha aqui ele fala, vê o pessoal comemorando a independência e o povo, que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês, né? Então aqui é uma crítica ao alinhamento popular, o povo praticamente não participou do processo de independência e também a questão da influência da Inglaterra na economia e no comércio do Brasil. O Brasil representava um mercado consumidor muito importante para a Inglaterra. Tanto que no processo de independência, a Inglaterra não queria se indispor nem com o Brasil nem com Portugal. Então, a Inglaterra foi quem emprestou ali aqueles 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil indenizar Portugal pela sua independência e ter o reconhecimento da sua independência em 1825. Então, o Brasil era um mercado em potencial para a Inglaterra, um grande aliado dela no hemisfério sul. Então, na visão do cartunista, há outra coisa também, que a Inglaterra queria manter o Brasil por perto, é pela questão da monarquia. As outras nações da América do Sul, nenhuma era monarquia, todas repúblicas. O Brasil era uma monarquia, nos moldes em parte da Inglaterra, uma monarquia constitucional. Então, a Inglaterra não tinha interesse em que o Brasil se desfragmentasse e se tornasse uma república. Né? Então, na visão do cartunista, a independência do Brasil, ocorrida em 1822, foi resultado das manifestações populares ocorridas nas ruas das principais cidades. Completamente falso, né? Foi um processo aí, como eu já havia falado nas outras aulas, completamente sem participação popular e as elites tomando a frente antes que a independência ganhasse um caráter popular. Então, a ata falsa. Resultou dos interesses dos intelectuais que participaram das conjurações e revoltas. Falso. Os intelectuais eles participaram de conjurações e de revoltas, mas não foi nada muito expressivo, nada tão expressivo quanto a vinda da família real ao Brasil para acelerar o processo de independência. Decorreu da visão humanitária dos ingleses em relação à exploração da colônia, porque a Inglaterra era boa, queria liberdade para as nações, completamente falso. Representou um negócio comercial favorável aos interesses ingleses. Cadê tá com cara de verdadeiro? Representou um negócio favorável aos interesses ingleses. Não passou de uma encenação, já que os portugueses continuaram explorando o Brasil. Eu marcaria aqui, entre D e E, eu marcaria a alternativa E, certo? Ele era um negócio favorável aos interesses ingleses. Sim.
Mas a crítica aqui, ele está mais para que representando que foi uma encenação. Tanto é, viva a independência. Ali o pessoal sal brincando na rua, como se fosse festejando. E ela aqui, o pessoal nem finge que não sabe, né? Que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês. Ou seja, mais uma invenção dos portugueses. Eles não acreditavam, viu? Por que eles não acreditavam nessa independência? Principalmente nos primeiros anos. Como é que Dom João VI, como é que o filho proclama a independência do país em relação ao próprio pai? Gera uma desconfiança. Então, o gabarito aqui, eu acredito que a letra E, vou conferir a E. Pronto. Então, pessoal, é isso. Então, na próxima aula, na próxima semana, vai ser uma aula mais curta, que é o período regencial, para depois a gente se aprofundar no segundo reinado. Ao segundo reinado vão ser eu acho que umas 2 ou 3 aulas de segundo reinado, porque é um tema muito importante, cai muito em Enem e vestibular. É um tema muito denso e muito complexo, tá? Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pode digitar ou então ligar o microfone e perguntar. Então a gente vai encerrando por aqui e até a próxima quinta no mesmo horário, tá? 8h30 para a nossa aula.